aí para estar acompanhando as formações. Queria parabenizar a Débora, que está à frente dos anos iniciais, e está aí na luta, sozinha, né, Débora, por enquanto, porque a nossa Elisângela foi para os projetos especiais. Parabenizar todo o grupo, nosso grupo aqui, a nossa equipe de PCNPs, estão todos envolvidos, né, constantemente em informações, tentando fazer o melhor para passar para as nossas escolas. A professora Vera não pôde dar a palavra inicial hoje, mas a nossa supervisora fez isso brilhantemente, agradeço sempre a parceria dos supervisores que estão nos acompanhando. Desejo a todos uma ótima formação. Passo a palavra. Obrigada, Gi. Obrigada, supervisora Adriana. Mais uma vez, o meu bom dia especial aos meus colegas de núcleo. Agradeço o apoio de todos, aos professores, participantes, aos PCs. E eu vou aqui entregar o melhor que eu puder para colaborar com o trabalho da escola, que é o nosso palco maior, né? Então, vamos lá. Nós hoje vamos falar, então, Paulo, se quiser já iniciar a nossa apresentação, agradeço, meu amigo. Nós vamos falar hoje um pouco mais sobre o que nós já conversamos em outro momento, um tema muito importante, que é a resolução de problemas. E a gente vai olhar isso na perspectiva do pensamento da criança e da metodologia que apoia o trabalho do professor, né? Que tantas vezes tenta fazer o melhor, mas nem sempre consegue o resultado que deseja, fica frustrado, então a gente vem para tentar oferecer um apoio, uma ferramenta nova, uma forma nova de pensar e colaborar aí nos avanços que todos nós queremos, né? Eu vou apresentando, então, a pauta para vocês. Nós já começamos com a nossa abertura, vamos falar rapidamente sobre os objetivos, as habilidades essenciais, depois vamos fazer uma introdução que consta de um percurso histórico aí sobre o ensino da resolução de problemas, as crenças que nós desenvolvemos sobre o ensino desse conteúdo e como isso pode nos apoiar ou nos atrapalhar, as melhores estratégias para ensinar a resolução de problemas, então algumas coisas chaves nas quais nós precisamos pensar quando nós estamos à frente dessa aula, quais são os tipos de problemas, e isso faz diferença a gente ter clareza disso, porque muitas vezes, se a gente não olhar para isso, nós estamos ensinando sempre o mesmo tipo. E aí chega na prova, a criança é cobrada em relação a outra coisa, e ficamos todos aí numa posição vulnerável. Depois, algumas dicas sobre procedimentos importantes. Nós estamos aí à beira do nosso SAEB, resolução de problemas é um foco muito importante nessa prova. As referências bibliográficas e os nossos agradecimentos finais. Essa é a nossa pauta. Então, a gente pode começar com os nossos objetivos. Se a gente não tiver clareza deles, muito difícil. Então, um objetivo grande, que aí eu acho até que o slide não foi atualizado, viu, Paulo? Não sei o que aconteceu, porque esse primeiro objetivo eu já tinha adequado, que na verdade é repertoriar professores coordenadores e professores aí do projeto EMAI, sobre as ações que a gente pode ter relativas a esse conteúdo, resolução de problemas, pensando no que a gente tem aí de resultados de SARESP e a previsão do nosso SAEB também. E como a gente faz isso? Levantando as principais estratégias para trabalhar com as situações problemas, refletindo em torno dos resultados da matemática nas nossas unidades escolares, nós vamos fazer esse percurso aí, e cada um vai poder pensar sobre o que observa dentro da sua escola, e tematizar as situações problemas, a gente também vai ver como isso pode acontecer. As habilidades essenciais, só para vocês saberem que foi feito um levantamento, a gente não vai falar de cada uma delas, mas nós temos aí uma lista de habilidades essenciais que passa do primeiro até o 5º ano, e aí tem a listinha para nós, pode correr ela, Paulo.
É uma lista até grandinha de habilidades que envolvem, né, resolução de problemas, tá bom? E agora vamos lá para a nossa introdução. Um olhar sobre a resolução de problemas. Nós vamos ver aí, no nosso dia a dia, que nós precisamos partir de um contexto que tenha significado no uso do número com as crianças. E se a gente for pensar nisso, qual é o conteúdo mais presente, que se manifesta em grandes momentos aí do nosso dia e que nem sempre tem a ver com a hora do exercício, nem sempre tem a ver com o momento da atividade? Qual o conteúdo que está sempre permeando, que está sempre... Até quando a criança vem trazer para a gente um questionamento, ela está trazendo uma contextualização, ela está trazendo um problema. E nós precisamos resolver. Então, a resolução de problemas, ela faz parte de um contexto muito significativo de aprendizagem, porque a partir até das atividades, as crianças aprendem o caminho de refletir sobre resolução de problemas cotidianos da própria vida, né, da própria rotina dela. E aí a pergunta que fica como disparador aí do nosso estudo é: será que estamos ensinando com eficiência a pensar sobre resolução de problemas? Porque muitas vezes a gente encaminha as coisas num movimento de que é só um exercício matemático e quando, na verdade, o procedimento do pensar, o procedimento do refletir sobre, ele precisa ser ensinado. Qual o percurso que eu faço para resolver um problema? Não basta eu ter um enunciado, não basta eu ser capaz de ler o enunciado. Eu preciso entender o que eu faço com as informações que estão lá dentro, como eu vou tratar essas informações para que eu chegue a uma solução. Então, o nosso pensamento é ensinar o procedimento de pensar. E aí, antes da gente prosseguir, vamos só relembrar os nossos combinados da reunião. Por favor, mantenham os microfones fechados para não vazar o áudio aqui para a nossa reunião, que acaba dispersando as pessoas. Nós estamos abertos aos questionamentos que podem ser colocados no chat, e aí os meus amigos que estão de prontidão aí podem me ajudar também, Paulo, a Gi, ou outros colegas do núcleo pedagógico que quiserem participar, peçam a palavra a qualquer momento para trazerem os questionamentos pertinentes, tá bom? E eu agradeço a participação de todos e a colaboração. Então, o que seria, enfim, resolver problemas? Será que é só aquele momento em que a gente coloca o problema e fica pensando se é de mais ou se é de menos? Que é a pergunta mais temida que a gente tem aí na hora de trabalhar com as crianças. Vamos ver um exemplo? Se resolução de problemas passa por outras questões ou se para realmente aí nesse momento? Nós temos essa proposição aí, eu convido vocês a me acompanhar. O elevador de um edifício de 10 andares parte do térreo com 4 pessoas, 2 mulheres, um homem e uma criança. Para no 4º andar e aí sai uma mulher e entram 3 homens. No 7º andar, saem 2 pessoas. Sabendo-se que houve apenas mais uma parada no 9º andar, onde não desceu nenhuma criança, e que o elevador chegou ao 10º andar com 11 pessoas, reflita, qual seria aqui a pergunta que nós poderíamos fazer? Vocês já viram problemas como esse várias vezes. E esse problema, o procedimento que nós vamos seguir para resolvê-lo, depende do último questionamento que a gente deixa. O caminho que a nossa mente vai fazer depende dessa pergunta. E se ela não aparece, o problema está incompleto, certo? Não se sabe o que o problema pede para nós. Qual seria essa pergunta? Eu convido vocês aí por 30 segundos a pensar como você terminaria esse problema. Qual seria a pergunta que você faria depois de apresentar esse contexto?
Vamos esperar um pouquinho aí, para que vocês possam pensar. E eu vou apresentar uma proposta para vocês. Vamos ver se essa proposta vai de encontro ao que vocês pensaram. Ainda tem microfone aberto, né, gente? Pronto? Deu para pensar? Então, vamos para o próximo slide. Qual é a pergunta que eu poderia fazer? Eu poderia perguntar qual é a idade do ascensorista? E aí? Como fica a resolução desse problema? Ele é um problema. E qual é a solução para esse problema, depois de todo o contexto que a gente colocou? Se eu perguntar, no final, qual é a idade do ascensorista, qual é a solução que a gente teria para esse problema? As contribuições podem aparecer no chat agora, eu gostaria de saber. O que é importante da gente entender quando a gente propõe um problema? Que quando o problema não tem solução, ele não deixou de ser uma proposição de problema. E para chegar a uma resposta de que ele não tem solução, a gente também teve que fazer um percurso de raciocínio, sim ou não? Nós tivemos que olhar para os dados do problema, nós tivemos que identificar quais eram os dados que nós tínhamos, qual era o contexto daquela história, né, que foi contada para nós, para que a gente chegasse à conclusão que não tem como responder a pergunta. Então, vocês entendem que muitas vezes o resultado do problema é menos importante do que o processo que a gente faz de tratar dados, de entender o contexto e de raciocínio. E muitas vezes não é essa perspectiva que a gente tem no ensino de resolução de problemas. É óbvio que todos os tipos de problemas são importantes, mas esse tipo de problema, por exemplo, é um tipo de problema pouco trabalhado. E a gente tem falado de muitos e muitos anos para cá, que uma dos nossos entraves no nosso desempenho em matemática é a correta interpretação dos enunciados, é a correta leitura do que um problema que está sendo apresentado. A interpretação do problema é um problema, né? A criança muitas vezes não sabe o que fazer com os dados, não sabe que ela é perguntada uma coisa e ela responde outra. Então, trabalhar com texto em relação a problemas é muito importante. Ela ter acesso a um texto desse jeito também é importante para ela aprender a resolver problemas. Por quê? Nesse raciocínio, se ela consegue fazer um raciocínio que ela vai responder que esse problema não tem resposta e não tem solução, todo esse percurso que ela fez para chegar a essa conclusão, ela vai fazer na hora que ela tiver resolver um problema que tem resposta. Ela vai tratar os dados, ela vai entender o contexto e ela vai ser capaz de passar para uma próxima etapa de procedimento. A gente espera que com eficiência para poder responder. Então, o percurso do raciocínio é muito importante. E problemas sem solução são tipos de problemas. E todos os tipos devem ser trabalhados. Podemos seguir. Tem alguma coisa no chat que a gente já possa comentar? Alguém pode me ajudar sobre isso? Gi? Tem sim. A Rosângela escreveu problema sem solução. E eu mesma escrevi, o problema tem que fazer sentido, tem que ter lógica para a criança poder responder. Isso. E a lógica vem, né, de olhar para os dados, de entender o conteúdo que está sendo proposto, mesmo que seja para chegar à conclusão que o problema não tem solução, certo? E aí a gente vai, então, para a resolução de problemas num contexto histórico. Como que foi trabalhada a resolução de problemas ao longo dos períodos? E aí a gente vai dar uma pincelada bem rapidinha mesmo. Nosso próximo slide, vamos.
Isso. Então, lá no final da década de 60, as pesquisas eram muito influenciadas pelas teorias de aprendizagem conexionistas, que privilegiam práticas repetitivas, ou seja, imitação, memorização, e levam o aluno a não fazer muitas conjecturas. Já a partir da década de 70, tem uma mudança, né? Os educadores matemáticos, nas suas investigações, eles acabam focando a resolução de problemas, mudando a direção desse foco. Ou seja, eles voltam a atenção para os métodos, para os procedimentos, para as estratégias utilizadas pelos alunos na solução de um problema. Já na década de 80, a resolução de problemas se torna uma das principais metas do ensino de matemática, porque havia uma grande quantidade de educadores que estavam se interessando pelo raciocínio e não pela resposta. Então, o percurso começa a ser valorizado. E, nos anos 90, a gente começa a perceber um interesse maior pelo paradigma alternativo do papel do afeto na resolução de problemas. Então, aquele ensino menos rígido e mais de suporte, de questionamento, de direcionar a reflexão, né? Então, aí, alguns estudos que foram sendo feitos e que traçaram para a gente esse panorama no desenvolvimento histórico desse conteúdo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos refletir sobre algumas crenças que nós temos sobre resolução de problemas. E a gente vai se identificar com alguma delas. Já peço para vocês que, nesse momento, a gente reflita, a gente volte mesmo o olhar internamente como professor, mas que a gente tenha um olhar para isso como oportunidade de crescimento. Nada de pegar o chicotinho e se martirizar se você descobrir que tem uma crença que não te ajuda, né? A ideia é trazer a consciência para que a gente saiba onde a gente vai trabalhar, para que a gente tenha o controle nas mãos da qualidade que a gente vai entregar. Então, se eu entendo que, opa, estou me equivocando em relação a isso, eu já entendi o que eu tenho que fazer e me libertei da minha limitação. É esse o nosso objetivo com essa parte do nosso trabalho. Então, seguindo aí, o que esse momento vai trazer para nós é que a forma como a gente vê a matemática, como a gente ensina a resolução de problemas, implica no modo como a gente pratica a matemática na nossa vida. Pessoal, tem algum microfone aberto, vazando bastante ruído na reunião. Por favor, vamos desligar os microfones, verifiquem, porque às vezes a gente esbarra sem querer e abre. Eu desabilitei já. E aí... Tá ótimo, obrigada, Gi. E aí, quando a postura correta deveria ser nós desenvolvermos nos alunos competência para resolver os problemas de qualquer natureza. Então, vai ter que passar por compreender a situação, analisar, selecionar dados, mobilizar os conhecimentos que eu já tenho de uma forma organizada. Eu preciso validar ou não os resultados que eu consigo, entender por que não serve, entender por que serve. Então, a gente vai entender aí que a resolução de problemas tem várias etapas. Não basta dar o enunciado, resolve, tá certo, tá errado, pronto, acabou, próximo. A gente precisa ensinar um procedimento de pensamento. E é por isso que a gente vem trabalhando com isso, e tem que trabalhar com isso já desde o primeiro aninho, mesmo que nas formas mais simples, mesmo que num raciocínio de menor grau de dificuldade, mas a gente já está ensinando um percurso de raciocínio. A gente já está modelizando o pensamento que resolve problemas para as crianças. E os nossos resultados de Saresp e de Saeb, eles mostram que nós ainda temos bastante coisa para melhorar e que, muitas vezes, um baixo desempenho pode estar ligado a algumas crenças que nós temos nesse ensino. E aí, vamos ver como que a gente pode mudar esse quadro e como que a gente pode melhorar o nosso desempenho, aumentar a nossa performance dentro da sala de aula com isso. A primeira crença que a gente tem, que a resposta de um problema sempre existe, que ela é numérica, que ela é única e que se só chega a ela por um caminho. E aí, essa crença, verdade ou mentira? A gente acabou de ver no nosso exemplo lá, né, do ascensorista,
que nem sempre a solução de um problema é numérica, que nem sempre a solução existe, não é? E aí a gente precisa dar esse caminho de raciocínio para as crianças. Elas precisam ser capazes de se deparar com um problema sem solução e dizer que ele é um problema sem solução. Segunda crença, a resolução deve ser rápida. Se não for rápida, isso mostra que eu não sei resolver. E essa crença? Será que a gente não exige isso muitas vezes? Todo mundo já fez, fulaninho não fez. Ah, ele demora muito para resolver. Muitas vezes, aquela criança que está demorando para resolver, ela está buscando um procedimento próprio, ela está fazendo um raciocínio mais complexo do que aquele que, de repente, memorizou um procedimento. Então, ele desenvolve, ele vai para o procedimento próprio, ele faz associações. Precisa validar, mesmo que ele demore, né? Ele trouxe uma solução, ele se empenhou. Outra crença. A nossa terceira crença vai dizer: se errar, não adianta investigar. Será? Se errar, a gente não adianta investigar o erro, a gente precisa começar de novo. É muito importante a gente identificar no percurso onde a gente desviou. Espera aí, que tem alguma coisa aqui que eu pensei errado. Não é assim que a gente faz quando está pensando sozinho? Onde foi que eu errei? Por que quando a gente faz o ensino da resolução de problemas, isso não é validado? E como que a gente pode validar? Quando a gente trabalha com duplas produtivas, que discutem o problema, quando a gente registra na lousa as possibilidades de solução, de um, de outro, sem carimbar, tá certo, tá errado, mas colocar a resolução de problemas na lousa, porque uma criança resolveu daquele jeito, mas o que isso pode dizer para as outras crianças que não chegaram naquele raciocínio? Às vezes você está ensinando para o aluno que não chegou com o próprio raciocínio do outro que chegou. E isso é mais eficiente do que tentar o meu raciocínio de adulto. Então, a gente precisa também lembrar que validar respostas ou mostrar a inviabilidade da resposta é uma forma de ensinar resolução de problemas também. Próxima crença. O acerto só vem com esforço e prática para memorização de procedimentos. A gente já começou a quebrar isso quando a gente deu para as crianças a possibilidade de resolver problemas através de procedimentos próprios. Quando a gente dá a liberdade para a criança e fala, olha, você pode desenhar, você pode fazer da melhor forma que você achar esse problema, pode encontrar do seu melhor jeito. Quando a gente faz isso, a gente já está desconstruindo uma prática de memorização, de se esforçar para guardar um único procedimento, né? A gente sabe que existem vários caminhos para resolver um problema, todos eles são válidos. Erros podem acontecer aí no meio, tanto de um caminho quanto de outro caminho, porque muitas vezes o nosso foco desvia, a gente realmente se esquece de alguma coisa, se esquece. Às vezes o menino esqueceu de passar, ele fez o raciocínio até da operação e esqueceu de contar o umzinho que ele jogou lá para cima, né? Não quer dizer que a forma dele resolver foi errada, mesmo que seja por desenho, mesmo que seja por esquema. Enquanto ele precisa disso, precisa ocorrer a validação para que ele se sinta seguro até na hora de mudar a metodologia de resolver o problema. Ele precisa ter segurança que ele é capaz de aprender, certo? E na nossa quinta crença, a crença de que uma questão não pode gerar dúvida, pois o bom professor não pode fazer isso com a turma. Sejamos mais empáticos conosco mesmos. Quando a turma tem dúvida, ela está sendo desafiada. Qual é o nosso papel? Vamos entender a natureza da dúvida, vamos oferecer a informação que está faltando, né? A gente pode, sim, ser um ótimo, um excelente professor e não ter previsto aquela dúvida, porque os nossos alunos são um universo à parte. A gente nunca sabe qual é o percurso que eles vão fazer e quantas vezes eles nos surpreendem e quantas vezes a gente diz, eu não imaginava que ele ia pensar dessa forma. Então, ele manifestar dúvida é um outro universo que ele abre para nós. Recebam isso com alegria, com brilho,
E eu tenho certeza que a competência de todos vai mostrar como a gente pode ajudar, né? Essas são crenças que muitas vezes, antes de ensinar resolução de problemas, a gente já está bloqueando as oportunidades que a gente tem de ensinar, de enxergar caminhos para sair de uma dificuldade com a nossa turma. Então, observem se essas crenças aparecem para vocês. E se elas aparecerem em algum momento, já cancela e busca uma forma diferente de pensar sobre isso, porque isso é crescimento para todos nós, e estamos em aprendizado constante, e isso é brilho, isso é luz. Passando para frente, então, o que é importante da gente saber? Joia, desconstruímos as crenças, estamos repensando algumas coisas, mas o que está em jogo, então, quando a gente precisa resolver uma situação, problema? O que é importante a gente identificar? É importante a gente identificar que para resolver um problema, primeiro a gente passa pela compreensão. A gente precisa entender a história. A história tem começo, meio e fim. A gente precisa estabelecer um plano de ação. Será que a gente, em algum modelo, em algum momento, a gente foi modelo de resolução de problemas para os nossos alunos? Um dia eu coloquei um problema na lousa e mostrei como eu penso para chegar em que operação eu vou usar. Eu pensei alto para o meu aluno me escutar? Eu pensei com eles? Então, o estabelecimento de um plano de ação, muitas vezes, é uma etapa que a gente suprime. E depois a gente sofre com isso. Pensem juntos, deixe a tempestade de ideias virem, as soluções, as sugestões. E você, como mediador do processo, vai mostrar o que é viável, dá para fazer, está de acordo com o enunciado? Vamos voltar lá. Isso que você propôs, pelo que a nossa historinha está contando para a gente, é uma coisa que vai nos ajudar a resolver? Se não, não tem problema, a gente vai achar outra solução. Quem mais tem ideia? Quem que ajuda aqui o nosso amigo? Quem que dá uma sugestão? Isso a gente está ensinando procedimento de raciocínio. Antes de cobrar da criança que ela não sabe se é de mais ou de menos. Quando ela te pergunta, esse problema é de mais ou de menos, é porque está faltando isso. Está faltando trabalhar a compreensão e está faltando estabelecer um plano de ação para o entendimento e para a resolução. Ela não tem um plano de ação, então ela pergunta, porque no fundo ela quer acertar. Ela só não sabe como fazer. Depois que a gente estabeleceu o plano de ação, a gente vai executar esse plano. Então, nós vamos, qual é o plano de ação? Ensinar a tirar os dados importantes lá do enunciado. O que nós vamos usar? Olha, tá falando que essa menina tem 10 anos. Tá falando que o irmão tem 8. Olha lá, a menina tem 10. O irmão tem 8. Eu vou registrando na lousa e vou oralizando o meu raciocínio para eles e junto com eles, dando oportunidade também deles colaborarem. Depois que a gente executou o plano, então a gente vai pegar esses dados que a gente tirou e a gente vai pensar o que fazer com eles. E aí sim, então que operação que eu vou usar nessa situação? Né? O que o problema está me pedindo? Como que a gente pode resolver? Pode fazer esquema? Então, aí eu executo o plano e aí eu vou reavaliar o resultado. Será que faz sentido o resultado que eu tive? Era mesmo para dar um número maior que os outros? Então, olha, a gente está sempre voltando para o enunciado, a gente está sempre tentando buscar se o que a gente está fazendo tem validade. Quando a gente faz, a gente pode levar uma aula inteira para resolver um problema junto com a turma, mas esse procedimento que você ensinou nesse dia, ele não teria possibilidade de aprender de outra forma. Ele ia penar meses e meses perguntando se é de mais ou de menos, e às vezes com uma aula que vai trabalhosa, que demora um problema só, mas você ensina um procedimento que vai te despreocupar de muitas outras aulas depois, porque eles vão começando a ter autonomia. É claro que não é uma aula, não é um problema que vai resolver um ano inteiro, mas se a gente faz aulas nesse modelo, as crianças vão se apropriando desse procedimento, porque você vai mostrando que o procedimento é um só, que o procedimento é retirar os dados,
é pensar sobre eles, é estabelecer um plano de ação, é executar. A criança não precisa ter noção dessas etapas, mas a gente precisa. Quando a gente demonstra o raciocínio, e aí eles vão, aos poucos, adquirindo a capacidade de fazer esse procedimento sozinhos, de forma autônoma. Então, vamos pensar se a gente tem garantido todas as etapas. Eu, Débora, no que eu posso agregar? Eu acho que eu estou falhando no estabelecimento de um plano de ação. Então, eu vou pensar as minhas atividades essa semana, priorizando e privilegiando o estabelecimento de plano de ação. Isso é para ajudar a gente no planejamento, é para ajudar a gente no nosso desempenho dentro da sala de aula, na resolução de problemas com os nossos alunos. Tá bom? E as estratégias de resolução. Será que tem uma forma só de resolver o problema? Que estratégias eu posso usar, né? E em relação às etapas, tem estratégias que nos favorecem? Basicamente, a gente fala de tudo meio junto. Pode seguir, pode manter o próximo slide. A gente fala de tudo mesmo meio juntos, porque existe a etapa de compreensão do problema. Então, eu fiz a leitura. A gente vai estabelecer o quê? Quais são as informações relevantes? Isso é estratégia de resolução, né? Então, lá dentro do nosso momento, eu vou retirar as informações relevantes, eu vou organizar uma lista, uma tabela, um quadro, o que eu achar melhor para aquele tipo de problema. Quando eu vou modelizando essa solução de problemas para o meu aluno, ele está observando que eu estou listando os dados, né? Que eu montei um esquema, que eu fiz um desenho, que eu estou pensando e pondo no papel. E aí ele aprende a fazer isso porque ele vê você pensar assim. Então, é muito importante que isso já esteja no ensino. Muitas vezes a gente não se dá conta que a gente nunca mostrou, mas a gente espera que ele mostre no papel para a gente. A gente espera que ele tenha feito o desenho, que ele tenha entendido daquela forma, sendo que eu nunca mostrei para ele que aquilo poderia ser feito daquele jeito. Então, é muito importante a gente partir do coletivo, lembra das metodologias? Do todo para o autônomo. Então, a gente começa modelizando, a gente é o modelo de pensamento do problema, a gente mostra as etapas de planejar a solução, como a gente pensa o problema, junto com eles falando com a gente. Quando a gente sente que no coletivo aquilo está fluindo, aquilo está gostoso, a gente leva para os pequenos grupos, coloca de 3, coloca em dupla produtiva, até que a gente chegue no momento em que está individual, em que eles vão pensar sozinhos. A gente pula muita etapa, às vezes a gente mostra um problema e já fala para eles fazerem sozinhos. Que tal a gente se apoiar um pouco mais, né, na nossa prática? Então, eles vão experimentar, dramatizar uma situação. Vocês já pensaram em fazer isso? Coloca 2 alunos lá na frente para dramatizar o problema, para mostrar o que o problema está falando, faz um teatrinho com o problema. Isso é trabalhar a compreensão. Olha só como as coisas vão se abrindo para nós. E imagina o prazer da turma na aula de matemática fazendo teatro para entender o problema. Usa os números de contexto. Quanto mais o problema trouxer a identificação com a sua turma, mais trouxer a realidade, mais a turma vai entender. E mostrar os padrões de regularidade quando eles acontecem, né? Por isso é importante também os materiais que a gente tem na sala de aula, que nos apoiam, que a gente já fez com as crianças. Podemos passar. E aí, generalizações, então, coisas que a gente consegue transpor de um problema para o outro, dedução, indução, trabalhar de trás para frente, mudar a incógnita de lugar, né? Adivinhar, vamos testar, vamos ver se isso deu certo. Ai, olha, esse resultado a gente não conseguiu comprovar ele. Então, isso tudo são coisas que a gente vai mostrando caminhos, porque eles vão usar isso quando eles forem fazer sozinhos. E a resolução de problemas tem que ter uma prática diária, mesmo que seja de formas diferentes, né? É um eixo condutor do nosso trabalho.
E aí a gente vai passar bem rapidinho, eu não vou detalhar aqui, porque o nosso tempo está curto, não vou detalhar cada tipo de problema, mas a gente vai falar um pouquinho agora dos tipos de problemas e quais são desafios importantes em relação a isso. Então, a gente precisa entender que existem os problemas convencionais, que têm frases curtas, aqueles que a gente está mais acostumado, a história das palavras-chave, né, que indicam uma operação. Quando a gente ensina só esse, a gente está ensinando um tipo de problema, e a gente precisa observar se nós não estamos sempre trazendo o mesmo tipo de problema para eles. Que aí eles viram expert nesse, mas a hora que aparecer outro, ele já não dá conta. Os problemas não convencionais, que aparecem em textos mais elaborados, numa ordem invertida, que o raciocínio tem que ser um pouco mais complexo, né? São os não convencionais. Os problemas sem solução, que são os problemas que a gente, como os que a gente falou hoje do ascensorista, ou problemas com mais de uma solução. Nós precisamos estar atentos a isso também. Existem problemas com excesso de dados, ou seja, o problema traz dados que, para a pergunta que ele faz, a gente chama a atenção das crianças que têm dados ali que a gente não precisa usar, não é? Então, por exemplo, o próprio problema do ascensorista, ele nos deu muitos dados, mas do que esses dados servem quando eu penso em qual a idade do ascensorista? Não servem de nada. E a gente precisa mostrar isso para as crianças, a gente precisa verbalizar e ajudá-los a chegar a essa conclusão, porque ele fez um procedimento, ele fez sinapse, né? Ele aprendeu com isso. E os problemas de lógica, que muitas vezes nem envolvem operação, envolvem entendimento, envolvem levantamento de hipótese, envolvem suposições, envolvem checagem de situações, analisar dados, classificar dados. São todos tipos de problemas que vão desenvolver raciocínio matemático e são complementares. Muitas vezes a gente leva um e esquece o outro. Então, quando vocês têm aí toda a sequência do EMAI que apoia essas preocupações. Mas quando vocês forem buscar coisas complementares, isso tudo precisa ser observado, tá bom? Procedimentos importantes que a gente tem que ensinar na resolução de problemas, em especial quando a gente fala de quintos anos. Tem aí um autor chamado Guy Brousseau, que vai estar nas nossas referências bibliográficas, inclusive citado em materiais importantes aí, de planos de aula. Ele pede para que a gente trabalhe sempre duas situações, problemas desafiadoras, todos os dias. E, na nossa ação, o que a gente tem que fazer? Buscar um procedimento de solução junto com o aluno, confrontar os procedimentos, então, como ele fez, como o outro fez. Todas aquelas etapas que a gente falou aparecem aqui. A validação. Vamos ver se isso está de acordo com o que o problema pediu. Responde o que o problema pediu. Puxa, não responde, mas a gente pode ter um outro caminho. O que a gente pode fazer? Né? E a institucionalização é quando o professor organiza todo esse conhecimento, toda essa discussão e traduz numa linguagem. Então, a gente aprendeu hoje que? Aí a gente institucionalizou o ensino, mas antes a gente trouxe todo o raciocínio, a gente testou, a gente checou, coisas que as crianças podem fazer, não é? Dentro dessa ação, boas práticas também, essencialmente para o quinto ano. Lembra do que a gente falou? Eu falei para vocês e vou repetir agora. Partam do coletivo. Embora isso não esteja no slide, mas é a primeira ideia. Partam do coletivo, modelizem o pensamento. Se a gente faz isso desde um primeiro ano, a gente chega no quinto ano precisando fazer isso só com as situações mais complexas. Porque as situações mais básicas, eles já se apropriaram do procedimento, eles já conseguem ter essa linha de raciocínio sozinhos. E aí, a gente vai trabalhar em dupla, a gente vai trabalhar em pequenos grupos, a gente vai trabalhar individualmente, a gente pode usar estratégias de pontuação para quem resolve problema assim ou assado, estabelecer um objetivo,
né? A gente pode avaliar o percurso que a gente fez na resolução de problemas, foi bom, não foi bom? Onde a gente errou? O que a gente poderia ter feito? Discutir as diferentes resoluções, validar o que deu certo, o que não deu certo, e levar também simulados, buscar simulados para eles trabalharem também essas resoluções de problema e levantar os conhecimentos que eles já têm, o que falta, e quais têm sido as condições de leitura dos enunciados. Tudo isso são ferramentas que nós podemos nos valer. Certo? Muito importante, a parceria entre o PC e o professor, né? Trocar ideias, garantir os momentos, em momentos de ATPC, essa troca, o que fez, que deu certo, que não deu certo. Quando eu estiver em sala de aula, como eu posso apoiar a prática do professor, o que ele pode ter esquecido, ou o que ele trouxe de bom que eu posso disseminar no meu grupo, uma estratégia boa que ele percebeu, né? Ou se houve alguma coisa que poderia tê-lo apoiado na aula e que naquele momento ele não conseguiu mobilizar, olha, aquele momento eu também lembrei que isso seria uma boa ferramenta de apoio para você. Essa troca, essa parceria é muito importante, muito significativa, e é crescimento para todos nós. Então, estejamos bem atentos aí também, PCs, para dar esse suporte, para dar esse apoio para os nossos professores. E aí, eu já vou deixando aqui as referências bibliográficas, mas os comentários no chat estão sendo bem recebidos. O que a gente não conseguir responder hoje, a gente vai tentar organizar, tá bom? Para que todas as dúvidas sejam respondidas, para que todos saiam daqui com algo a mais. Então, aí tem uma página interessante que vocês encontram na revista Nova Escola Online, tá bom? Que vai falar do estudo das situações didáticas, conteúdos e métodos de ensino, é onde está citado o Guy Brousseau. O EMAI traz todo esse suporte nos cadernos do professor, nas atividades escolhidas para os alunos, na resolução de problemas. Não deixem de seguir os encaminhamentos para o professor. É isso que garante que a gente está trabalhando as etapas. Lá vai falar o que a gente faz coletivamente, o que a gente faz em dupla. Ele traz todas as sugestões para nós. E nós, aprendendo com esse procedimento, a gente incorpora isso para qualquer outra atividade que a gente for ensinar na resolução de problemas e nos apoia muito. Então, coloquem aí no chat o que vocês pensaram do conteúdo, se ajudou vocês hoje, o que trouxe de bom. Deixem as dúvidas também, que nós não vamos ter agora, estamos já excedendo o nosso tempo, não vamos ter muito tempo para responder dúvidas, mas vamos sim organizar e dar um retorno para vocês, mesmo que seja por um PPT, por um outro material, tá bom? Gi, tem alguma coisa que quer e que dá para trazer agora já? Não, só queria agradecer a participação de todos, né? A gente sabe que é muita correria, que a escola não para, né? Eu estou vendo professores indo embora, a gente sabe a correria que é, né? E agradecer a parceria de todos, tá bom? Muito obrigada e contem sempre com o núcleo pedagógico. Obrigada, Gi. A Super Adriana está por aí, gostaria de fazer um fechamento conosco. A Adriana está, mas pode ser que esteja na escola. Sim. Então, eu agora quero agradecer, sim, e aí o nosso próximo slide vai mostrar, muito importante, embora não tenha conseguido estar conosco hoje, o apoio da professora Vera Curriel, nossa dirigente, dos nossos supervisores, sempre nos apoiando, nos dando a direção, da nossa diretora, Gislaine, que faz de tudo para que o nosso trabalho tenha apoio e saia da melhor forma possível, a nossa equipe de núcleo pedagógico, que a gente troca ideias, que a gente se ajuda, e a vocês, PCs e professores, que dedicam tempo e atenção às nossas formações. Meu muito obrigado ao Paulo, sempre me apoiando também nas apresentações, e eu deixo a minha gratidão. Débora, tem algumas palavras no chat, tá?
agradecendo pela reflexão, dizendo que foi muito bom, obrigada pelas orientações, amei desconstruir as crenças, muito aprendizado, parabéns pela formação. E a Adriana está aí na telinha já para falar com vocês. Ah, que joia, supervisora. Eu estou aí na escola, então não é a todo momento que eu posso estar entrando ao vivo, mas muitíssimo obrigada. E agradeço a todos pela participação, tenho certeza que foi muito proveitosa. E eu gostaria de aproveitar e parabenizar a Débora pela formação maravilhosa, eu acompanhei mais no áudio, né? Porém, sensacional, como sempre, estudando muito, batalhando muito e se preocupando para levar o melhor para os professores e colegas que participaram. Então, eu te parabenizo pelo compromisso e eu tinha certeza que você ia ser essa pessoa maravilhosa que ia trabalhar nessa formação, dando o melhor de si. Então, eu te parabenizo e agradeço. E agradeço a Gi também e a todos. Obrigada e bom feriado. Obrigada, supervisora, pelo carinho e pelo apoio. Obrigada. Então, é isso. A missão está parcialmente cumprida, continua à disposição, podem escrever. Um abraço a todos. A turma Marré, eu nunca sei, né? Mas eles estão dizendo que adoraram a formação, tá? Ah, que bom, que bom. Muito obrigada e que seja de grande utilidade para vocês, que traga muito sucesso para nós. Gi, acho que então eu posso me despedir agora deles. Um abraço a todos, excelente final de sexta-feira, bom feriado, energias renovadas e SAEB para professores na quarta-feira, hein? Temos formação na volta já. Um abraço a todos.